Olá, olá! Neste vídeo trataremos do tema da falácia do strawman. E strawman nada mais é do que o termo em inglês para descrever espantalho. Ok? Então, portanto, falácia do strawman é falácia do espantalho. Como sempre, nos vídeos inicio apresentando a definição de falácia proposta por Solanas no livro Trampas de Circe. A falácia, portanto, é um argumento não racional, racionalmente não convincente, ou seja, embora possa ser válido, contém um erro inferencial por violar um ou mais critérios da boa argumentação, certo? Então, Trampas de Circe é o nome do livro, são as armadilhas do raciocínio e as armadilhas da boa argumentação. Então, para não cair nessas armadilhas da boa argumentação, aprendemos quais são os tipos de falácia e como identificá-las para que a gente não aceite argumentos falaciosos e também não apresente argumentos falaciosos. Isso vale para a vida, vale para muitas situações, desde artigos acadêmicos ou até redações de exames, onde temos que fazer redações. E se apresentarmos na redação um argumento, por exemplo, falacioso, obviamente vamos perder pontos ali na nossa redação, certo? Então, além da definição apresentada por Solanas, também estou a trabalhar aqui a metodologia apresentada por Solanas. E essa metodologia, ela contém 2 passos. O primeiro é identificar o critério da boa argumentação que foi violado, e entre os critérios que podem ser violados numa argumentação são a clareza, a relevância e a suficiência das premissas. E o segundo passo está em identificar o núcleo do erro que gerou a falácia, certo? Também estamos a trabalhar com a tabela classificativa de falácias. Aqui eu estou usando a versão original, simplesmente é um print do livro para a tela, onde está em espanhol. Entretanto, para quem tiver interesse e quiser ter essa tabela, eu adaptei ela para o português e disponibilizei o link. Então, ali está a tabela completa. Ok? Então, como estamos a ver aqui, a falácia do strawman, ela viola o critério da relevância. E esse critério da relevância, ele é violado por omissão. Então, a omissão é o núcleo do erro da falácia. E ali na tabela podemos ver, está escrito, está destacado como o testa-ferro. Testa-ferro nada mais é do que o termo em espanhol para espantalho, certo? As falácias por omissão, então, elas têm em comum a omissão de elementos importantes para o argumento, sem os quais a deliberação racional não é possível. Então, para aprofundar um pouco mais, vou apresentar uma definição para a falácia do strawman. E a falácia do strawman trata-se de atacar uma versão distorcida, exagerada ou simplificada da posição do oponente, em vez de enfrentar a tese que ele realmente defende, ok? Voltando para a metodologia, então temos aqui o primeiro passo seria identificar o critério violado. Esse critério, como já mencionamos, é a relevância. E no caso do strawman, ocorre que as premissas oferecidas refutam uma tese diferente daquela que o oponente realmente defende, tornando o argumento irrelevante para a discussão real. Sendo assim, essa falácia, ela desrespeita o princípio de caridade interpretativa, que é um princípio que diz, que exige que interpretar a posição do outro da forma mais racional e forte possível, certo? Bem, então o critério violado é a relevância e é a relevância por omissão. Então, o erro não está apenas na distorção, mas na substituição deliberada ou acidental da ideia por uma versão mais frágil, para que seja mais fácil refutá-la, o que constitui uma falsa refutação. Isso é muito comum em debates, principalmente debates políticos, onde principalmente um dos participantes está com más intenções dentro do debate e
para querer defender algo, ele utiliza uma versão equivocada, distorcida de algo que foi dito para tentar apresentar um ponto de vista que, na verdade, não tem muito a ver, ok? Então, é por isso que está na distorção e acaba substituindo de forma deliberada ou acidental a ideia principal, né? E assim omite-se o quê? Aquilo que deveria estar sendo discutido, ok? A ideia principal do argumento, ela é omitida, e ao omitir a ideia, argumenta-se contra uma ideia substituta mais débil e fácil de derrotar. Se podemos então imaginar um modelo para essa falácia. Esse modelo seria: uma pessoa A qualquer propõe um argumento X qualquer, a pessoa B vem, distorce o argumento X e a partir dele cria uma versão Y para esse argumento X, certo? A pessoa B, então, em vez de argumentar contra X, ela argumenta contra a posição distorcida Y, certo? Como isso pode fazer? De 3 modos, certo? Então, a gente pode mencionar 3 modos de caricaturizar uma ideia. O primeiro seria a simplificação, onde omitimos nuances importantes. O segundo é a reconstrução distorcida, onde alteramos o conteúdo original. E por extrapolação ilícita, onde atribuímos ao oponente conclusões que não se seguem de sua posição, ok? E quais as condições necessárias para ver uma falácia Strawman? Bem, a primeira é a existência de uma tese ou ideia a ser deturpada. Então, está ali de novo o nosso Strawman. A falácia exige uma argumentação, oposição, tese de um adversário que é alvo de reputação. Então, tem que ter algo para se representar de forma distorcida e deturpada, ok? A segunda é a ocorrência de caricaturização ou distorção, que seria a manobra falaciosa. O erro consiste em refutar essa tese por meio de uma versão caricaturizada, enfraquecida e simplista, que, embora pareça convincente, não represente fielmente o argumento original para tornar a posição do oponente mais vulnerável à refutação ou recusação. E o terceiro é a violação do princípio de caridade interpretativa. Então, para que a falácia ocorra, o argumentador deve ter ignorado esse princípio metodológico que prescreve que, ao reconstruir o argumento de um oponente, deve-se escolher a interpretação que permita o máximo acordo entre o argumentador e o analista e evitar atribuir ao oponente crenças errôneas ou inverossímeis. Isso também pode acontecer dentro das explicações acadêmicas, por exemplo, ou no caso de uma redação, por exemplo, onde quem vai estar ali escrever vai estar a refutar um argumento. Entretanto, sempre que a gente vai a analisar um argumento, nós reformulamos esse argumento. E às vezes pode ocorrer de reformular ou ter uma ideia equivocada desse argumento e acabar refutar essa ideia equivocada, esse equívoco. Então, essa representação discursiva que estamos fazendo é equivocada e acaba por ser um espantalho, ok? E, de certa forma, isso fere esse princípio de caridade, porque esse princípio de caridade interpretativa exige que essa reformulação do argumento, ela tem que estar adequada, entende? Assim, eu não posso distorcer aquilo que alguém disse. Eu tenho que seguir uma linha mesmo que eu diga e que eu escreva com outras palavras. A base tem que ser a mesma, o sentido tem que ser o mesmo. Então, se eu quero refutar algo, eu tenho que refutar aquilo que foi dito, e não uma invenção, uma distorção, ok? Bem, vamos para exemplos, que é aqui que a gente aprende mais. Então, o primeiro exemplo seria esse. A pessoa A vem e diz: acho que deveríamos incentivar nossos filhos a ver menos televisão
e a fazer mais exercícios, porque isso não favorece a iniciativa e a autonomia pessoal deles. E vem B e refuta essa ideia. Mas refuta como? Como você ousa me acusar de permitir que meus filhos fiquem preguiçosos e se tornem viciados em televisão? Então veja, aquilo que era ver menos televisão e fazer mais exercícios, uma coisa simples, para o outro virou preguiça e vício em televisão. Entende? Não era isso que o argumentador A estava a dizer, certo? A sugestão dele era ver menos TV e fazer mais exercício. Não estava a acusar ninguém de ser preguiçoso e nem de ser viciado em televisão. Então veja que houve aqui a distorção. Então, em vez de argumentar e refutar a ideia de ver menos TV e fazer mais exercícios, criou-se uma versão distorcida disso que foi dito. Não existe, aqui tá um espantalho, né, e podemos ver a imagem distorcida do espantalho para outra coisa que não era. E é isso que está a rebater, ok? O segundo exemplo é: o argumentador A diz, devemos investir mais em energias renováveis. O B diz, então queres acabar com todos os combustíveis fósseis e deixar a economia do país em colapso? Então, aquilo que deveria ser investir mais em energias renováveis se transformou em um espantalho e ficou acabar com todos os combustíveis fósseis. Não era isso que o argumentador A estava a dizer, ok? E veja que o argumentador B, ele queria refutar, mas ele não refutou o investimento em mais energias renováveis, mas ele refutou a ideia transformada de que o investimento em mais energias renováveis seria, então, teria uma consequência de acabar com todos os combustíveis fósseis. E foi isso exatamente que foi refutado, e não a ideia original. Então, percebe aqui, tá? De novo, o espantalho, certo? Aqui mais um. O argumentador A diz, alguns animais, por exemplo, os grandes símios, na medida em que sentem dor e têm expectativas de futuro, fazem parte da comunidade moral. Então, têm direito a não serem torturados nem usados instrumentalmente para fins humanos caprichosos. O argumentador B, então, cria o espantalho acidentalmente, por não entender o que o outro quis dizer, ou deliberadamente para justamente criar uma armadilha na argumentação, e diz: tanto falar sobre os animais e seus direitos. Quando você estiver caminhando por um parque, tome cuidado para não pisar em uma formiga. Então, aquilo que deveria ser um direito, uma reflexão sobre o direito a não serem torturados nem usados instrumentalmente para fins humanos caprichosos, acabou por tome cuidado para não pisar em uma formiga. Então, veja que houve uma distorção e, em vez de refutar isso, exatamente essa ideia dos animais não serem torturados nem usados, o que está a se refutar é a distorção, ok? E aqui um exemplo um pouco mais simples, extraído de uma publicação no Twitter que apareceu na minha timeline, né, onde a pessoa escreveu "One of the recent material innovations you need to see". E essa frase traduzida, uma das recentes inovações em materiais que você precisa ver. E a pessoa que retweetou, né, republicou, escreveu: os caras inventaram algo totalmente novo, o bioma, mas é um strawman porque, veja, o que ele está a criticar é algo que não estava ali na ideia original, porque a ideia original, ainda que seja uma propaganda, né, seria apresentar um material inovador do biombo, mas a pessoa distorceu, querendo dizer que o que estava sendo apresentado como inovador era o biombo. Então, de novo, é um strawman em discursos do cotidiano, ok? Claro,
Esse aqui não tem uma implicação como se você tiver a discutir as energias fósseis, por exemplo, certo? Claro, mas é só formas de mostrar, de apresentar como essas armadilhas da argumentação estão todo o tempo nos discursos do cotidiano, ok? Como refutar a falácia Strawman? Em primeiro lugar, é reconhecer que o argumentador não está atacando a tese original, mas sim uma versão mais vulnerável que ele mesmo criou. Então, essa versão seria o espantalho, certo? Em segundo, refazer o argumento, melhorando a versão do mesmo, sendo coerente com as intenções e crenças reais do argumentador, tornando a argumentação mais clara e inteligível. Porque, como eu disse, muitas vezes esse espantalho, ele é deliberado, mas muitas vezes ele é acidental. E às vezes, quando ele é acidental, ele é uma falha no entendimento do argumentador B, por exemplo, certo? Então, cabe a A refazer o seu argumento. Um exemplo. Se A diz, não devemos comer carne porque é cruel com os animais, o B diz, então você quer que ninguém mais coma nada que venha de animais e que todos sejamos veganos radicais, o que é absurdo. Veja, de novo, houve ali uma distorção. Então, o que o argumentador A faz? Bem, podemos reduzir nosso consumo de carne para minimizar o sofrimento animal, sem necessariamente abolir completamente todos os problemas de origem animal, certo? Então, aqui o argumentador, ele reconstrói o argumento para ver se consegue corrigir essa falha no entendimento. Entretanto, quando o Strawman é gerado para bagunçar mesmo a argumentação e há foi deliberado, né? Foi proposital, houve uma intenção nisso, já é mesmo para desvirtuar o debate. Então, muitas vezes não tem muito o que fazer, ok? E, por fim, uma vez que a versão precisa do argumento original é apresentada, deve-se mostrar que a tentativa de distorção falhou, pois não representava a tese real, mas sim uma ideia distorcida. E mostrar que essa tese não implica os compromissos desmedidos ou absurdos que lhe foram atribuídos. Então é isso. Aqui ficamos. Deixo vocês com a falácia do Strawman. Como eu sempre digo, ânimo com os estudos, ok? Até a próxima!